tocar num assunto que acho que tem a ver com a empresa, né, que é o G Group, e tem a ver com toda a função dos líderes e gestores, que é a questão do recrutamento e seleção. Eu queria te perguntar quais são as principais mudanças que esse novo cenário trouxe para o cenário de recrutamento e seleção e quais são os desafios, os maiores desafios que as pessoas têm hoje nesse novo mundo normal. Obrigado pela pergunta, Eliane. Então, só para dar um contexto para quem está assistindo, a GI Group é uma empresa de consultoria de RH com foco muito grande em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e terceirização de mão de obra. O que tem acontecido, tá? Falando um pouquinho desse momento da pandemia, que nós estamos ultrapassando, se não tivermos mais variantes, né, assumindo que a vacina realmente consiga aí diminuir como tem tido eficiência e eficácia até o momento. Mas muita coisa tem mudado pensando em recrutamento e seleção. Primeiro, né, os nossos clientes eles precisam ter os profissionais com os perfis adequados para aquelas atividades e com fit cultural da empresa. O que muda? Com o menor prazo possível. Isso tem mudado. Por que o prazo tem mudado? Porque a gente passou um ano, basicamente o último ano, sem contratações. Então, quando a gente olha o mercado de trabalho, um aumento de desemprego e uma diminuição muito grande na contratação. Agora, com a retomada das empresas, a velocidade é outra, a conversa é outra. Então, para você conseguir atender às necessidades dos clientes, você precisa, sem dúvida, rever todos os seus processos, tecnologia e assim por diante. Então, vamos falar um pouquinho em momentos únicos que as empresas estão conversando conosco. Quando tem uma necessidade de aumento de volume. Então, algumas empresas estão aumentando o volume rapidamente. E você não tem uma capacidade instalada interna para atender esse volume. Então, precisam contar com uma parceria. Nós temos posições muito mais complexas, não por conta da pandemia, mas pela aceleração dessa evolução. Então, a gente tem posições novas, cargos novos, competências novas, principalmente falando aí de atividades que envolvam tecnologia. Então, como encontrar esse profissional para se adaptar a essas novas atividades, com essas novas competências. E posições que necessitam de algum sigilo. Então, eu gostaria de dividir aqui, falando um pouquinho sobre isso, de três grandes preocupações que a gente tem conversado com os nossos clientes. A primeira é na terceirização de curto prazo, que é conhecido pelo mercado na gestão de mão de obra temporária. Como ainda nós estamos vivendo esse momento de incerteza e volatilidade, as empresas elas têm dificuldade de estimar o volume da necessidade do mercado. O que significa isso? O que eu estou falando no curto prazo? A empresa está com dificuldade para definir. Será que eu preciso aumentar ou diminuir a produção? Como que será no próximo mês? Essa tendência vai se manter ou vai alterar? Com isso, as empresas não conseguem definir um quadro efetivo. Quantas pessoas eu preciso? E por isso que estão se utilizando muito da mão de obra temporária. Então, a mão de obra temporária tem ajudado muito as empresas por conta dessa preocupação em não conseguir estimar o volume ainda para os próximos meses. Outra preocupação está relacionada à terceirização de mão de obra de longo prazo, o famoso BPO. As empresas têm buscado cada vez mais terceirização de algumas atividades. Com qual objetivo? Né? Ter melhor qualidade e menor custo. O que acontece nesse caso? Nesse sentido, quando trabalhamos com projetos de terceirização, a gente precisa buscar inovação constantemente. Desde processos, passando pela tecnologia, por esse digital, e principalmente na capacitação e desenvolvimento de profissionais. E por último, a terceira preocupação que eu gostaria de mencionar aqui é quando a gente fala do trabalhador eventual. O que significa alguns setores passaram na pandemia e outros estão passando agora. Então, vou citar o exemplo, o setor hospitalar. Na pandemia, necessitou muito de médicos, de camareiros, de pessoas para ajudar na parte administrativa, financeira, de
enfermeiros, de motoristas de ambulância, porque oscilava muito, você não sabia o que ia acontecer na pandemia. Então, essas empresas, como não conseguiam estimar, se utilizaram muito dos trabalhadores eventuais. E isso agora vem para outros setores. Um exemplo, o trabalhador eventual no setor hoteleiro, pensando em turismo. O turismo agora, interno, por conta das restrições que nós ainda temos de viagens, aumentou absurdamente. E os hotéis de turismo, resorts, não estavam preparados para isso. Então, também com essa preocupação e não ter certeza se esse aumento que eles estão tendo agora vai se manter, se utilizam muito dos trabalhadores eventuais. Então, em resumo, para essas 3 modalidades que eu mencionei, a principal preocupação, na minha visão, nas conversas com os clientes, está na educação e na capacitação das pessoas para começarem a exercer algumas atividades no mercado de trabalho, sejam atividades novas, sejam por aumento de volume, por demanda, mas essa transformação está deixando cada vez mais clara essa necessidade de capacitar os profissionais.